Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. Nesse momento, Jesus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos o trabalho da noite de hoje, através dos meios de comunicação que a nós foi proposto pela equipe espiritual dessa seara. E te pedimos que possa envolver, intuir e inspirar o nosso irmão Raimundo, que irá nos trazer o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Que a paz de Deus nos ilumine. Pedimos licença aos benfeitores, amigos desta casa, ao nosso inesquecível irmão velho, a Tito, Camuru, Frei Albano, nessa equipe de servidores desta casa. E ao mesmo tempo rogamos para que eles possam circundar o nosso trabalho e nos influenciar para que possamos sermos felizes na temática da noite de hoje. Meu cordial abraço a todos vocês. E como vocês sabem, hoje, na quarta-feira, é o dia da Evangelioterapia. E o dia da Evangelioterapia é para que nós possamos conversar sobre o Evangelho, Boa noite, Aldaci. Deus te abençoe e te ilumine. Boa noite a todos. Nós temos um desafio hoje, que é conversarmos na lição de Jesus sobre servir a Deus e a Mamon. Então, todas as propostas do Cristo é um desafio à humanidade, é um desafio ao espírito ainda recalcitrante, para que possa despertar os valores nobres da alma, reconhecendo essas leis de Deus em ti mesmo. Então, todas essas propostas que Ele nos faz, por nos acharmos ainda espíritos tacanhos, imperfeito na obra da criação, é um desafio para todos nós. Então nós buscamos, de certa forma, nos aproximar dessas ideias através das N oportunidades conferidas a todos nós, sentindo o valor da espiritualidade, sentindo o valor da vida prática no seu dia a dia, para que assim nós possamos verdadeiramente galgar novos degraus na nossa vida. Então nós temos buscado nesses dias, nos orientar por caminhos seguros, nos orientar no processo das leituras massificadas da doutrina espírita e passando pelo nosso crivo da razão. Então nós temos N possibilidades hoje de reflexão para que se possa valer a nossa estrutura espiritual, para que nós aprendamos a caminhar, a crescer de acordo com a proposta da providência divina. E é justamente a partir daí, quando nós nos vemos como espíritos ainda
não merecedores da felicidade, dos planos sublimes da vida, da criação, que nós vamos, de certa forma, nos esforçando a acertar esses valores na nossa intimidade. E sentir esses momentos é fazer valer o bem-estar na nossa alma, é fazer vibrar o nosso coração, é nos sentir pleno para o aspecto da espiritualidade, né? É nos sentir, de certa forma, com a consciência leve, né, na nossa caminhada. Então nós vamos fazendo esses esforços, nós vamos nos deparando dessa forma. E todo o aspecto de luta do ser imortal, ele se perpassa por uma oportunidade como justiça pela reencarnação, né? Temos falado muito desses processos da reencarnação, que é para que nós possamos lembrar o valor do programa que nós trazemos, né, em nossas mãos, que nós trazemos na nossa consciência. Cada um de nós tem o seu programa e precisamos nos esforçar para, de certa forma, cumprir esse programa, né? Então, quando no valor da vida material, a providência divina sempre irá nos ofertar com outros tantos valores materiais, né? Então vejamos que nessas oportunidades reencarnatórias, quando nós tomamos o corpo físico, né, a providência divina, ela não nos dá, ela nos empresta, para que em determinado momento ou no curso da nossa trajetória física, nós possamos fazer uso da mesma. Tanto nos aspectos material, para que nós possamos, de certa forma, dar condições ao corpo físico que nós estamos usando, quanto na questão, né, de condições que nós vamos desenvolvendo nas aptidões diárias para que possamos trabalhar pelo outro. Então nós adentramos nesse processo do servir a Deus e a Mamon, né? E eu passei a refletir a partir de ontem, né, sobre os aspectos do servir a Deus e a Mamon. Que a gente vai estudando, mas quanto mais nós estudamos, mais nós vamos, de certa forma, desenvolvendo essa condição de compreender, né, essas nuances. Então, eu passei a mergulhar Mamon, né, os aspectos materiais. Não é só o aspecto do dinheiro, aspecto só da fortuna, né, das heranças. Existem outros aspectos que, na verdade, levou Jesus, de certa forma, a nos apresentar esse tema. Então, figuradamente, olha, Mamon, né, é aquele que você segue, né, ou em um processo, né, linguístico, né, que o tempo foi trabalhando para que você se desvencilhe-se de Deus, das ideias de Deus. Que quanto mais nós nos ensopamos, né, nas energias materializantes, quanto mais nós nos deixamos dominar pelos sentidos materialistas, pelas conquistas, como nós dissemos no instante, passageira, mas nós vamos nos afastando, né, da proposta do Criador. Vamos quebrando o elo com esta providência divina. E às vezes nós nos perdemos nessa caminhada, né?
Então, naquele momento, quando Jesus faz a proposta ao mancebo rico que vai te procurar, e ele diz: olha, vende tudo que tem, distribua com os pobres e me segue, né? Nós já sabemos que Jesus não queria tirar, né, o direito de quem quer que seja material, né? De uma forma figurada, que ele conta no seu sermão, né, justamente para que se possa medir a capacidade do homem que ainda o tenha, posses materiais, né, como é que ele segue a Deus, né, medir essa capacidade. E no curso da vida, né, nas histórias trazidas pelos espíritos, nos contos que nós temos lido pela aí, nós temos visto pessoas, né, que manteve essa idoneidade do saber administrar, né, do centrar-se em uma proposta que não se deixou mergulhar pelo materialismo, né? Ele, na verdade, soube transitar nessa ordem, né, entre o social e o material. Então, essa é a proposta de Jesus, que ele não vem derrogar a lei de Deus, porque se Jesus o fizesse isso, né, querendo que nós deixássemos as coisas materiais, se nós deixássemos as riquezas para trás, ele estaria derrogando a lei de Deus. E ele não veio para derrogar a lei, ele mesmo disse. Ele veio para dar prosseguimento. Mas ele veio medir a capacidade do homem, né? Que sabe, de certa forma, se movimentar esses dois, né? Essas duas condições da vida. Tendo a posse material, não é ou não. Então, isso, de certa forma, vai nos deixar, de certa forma, né, a refletir nesses aspectos. E aqui ele nos fala, para que nós possamos abrir a nossa conversa e vocês possam interagir, né? Conforme ele disse no capítulo 16, se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem, que dela abusa como de todos os dons de Deus. Tá? Então vejamos que a riqueza, ela não tem inteligência. O dinheiro, ele não tem inteligência. O material, ele não tem inteligência. Quem tem é o homem. E o homem precisa saber lidar, né, com essas possibilidades que a vida te oferece. O dinheiro, ele não é capaz de causar mal à pessoa, mas a pessoa é capaz, a partir do dinheiro, causar mal a outra pessoa. Chamaremos isso de um processo de ganância, né, que vem do egoísmo, né, do orgulho, onde as pessoas não sabem, de certa forma, ainda gerenciar esse meio de atuação. Então, quando ele nos fala assim, ele nos diz que nós poderemos, de certa forma, ter, né, esses oferecimentos divinos na nossa caminhada, né? Isso vai nos ajudar a progredir. Mas o orgulho que nós carregamos, talvez ele cercie esse direito da nossa marcha, né? Por nós mesmos, compreendido por nós mesmos. E aí ele prossegue, né? Compete ao homem fazê-la produzir o bem através da riqueza. Olha o aspecto novo nisso, tá? A riqueza, ela não é simplesmente para que possa me trazer bel prazer, ou eu possa manter a minha vida apenas
apenas do lucro dessa riqueza. E não faço mais nada, não trabalho, não penso. Aliás, só penso na riqueza, né? Eu serei, de certa forma, um homem metódico, né, aparelhado, em um investimento de cunho, né, financeiro. Somente. Eu não abro as minhas percepções para abranger algo que possa ajudar a sociedade, que possa ajudar a humanidade a evoluir, a desenvolver condições novas para outros. Porque se vocês prestarem atenção, todos os recursos que demandam, ele segue uma lógica. Ele passa de um para com o outro e vai, de certa forma, levando condições para que o outro encontre o bem-estar. Que tal nesses aspectos, né, da nossa riqueza, nós depositarmos as condições de ajudar em uma vacina, como nos dias de hoje, da pandemia? Fazer um investimento por uma causa maior. E aí, com essa riqueza, a gente compreender que pode ajudar a humanidade. É disso que os benfeitores espirituais da humanidade têm nos falado. Quando a riqueza está em nossa mão, é porque Deus permite para que nós possamos aprender a gerenciar. Imagine, na verdade, se Deus colocasse a riqueza na mão de todos os homens do planeta Terra. Todos fossem ricos, né? Hoje, segundo o censo, nós temos 8 bilhões de pessoas, não sei se cresceu, né? Há 10 anos atrás, 8 anos atrás, 8 bilhões de pessoas encarnadas. Já imaginaram todo mundo sendo rico? Quem é que ia desenvolver a inteligência? Quem é que ia desenvolver o bem-estar da consciência? Ninguém. Porque todo mundo era rico, né? Ninguém teria que gastar nada, porque não ia achar quem trabalhasse para que pudesse colocar a serviço daquele que precisa se alimentar, que precisa se vestir, né? Então, automaticamente, nós iríamos estar parados, porque 8 bilhões de pessoas ricas, ninguém faz nada, todo mundo fica aí, né? Então Deus provê essa necessidade, a riqueza vem por meio de um e outros vêm de certa forma, sem a mesma, para que possa ser o instrumento do trabalho, e nesse instrumento de trabalho ele vai desenvolvendo as suas aptidões, né? Intelecto, moral, espiritual, através dos sentidos. Então é esse caminho que nós deveremos ter. Imagine um dinheiro dessas pessoas ricas que investe no saber do homem, né? Que investe em faculdade, para que nas faculdades nós possamos aprender a fazer pesquisas, né? Achando condições para que possamos ofertar à nossa sociedade o melhor caminho para que nós possamos cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar de certa forma, né, da nossa saúde. Então tudo isso é aspecto de trabalho que Deus nos proporciona através dessa chamada riqueza, né? Lorival Neri está mandando um abraço para todos, ele está no Facebook, né? Nós te cumprimentamos, Lorival, que Deus nos abençoe na caminhada, né? Então nós, quem é aqui, Cidadias Santos e outras 3 pessoas, Limas, enviaram uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Você viu aí?
Em Lima. Lima está lá no fundo. Então nós precisamos, de certa forma, regular essas condições. Você viu? Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Olha aí. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce incessantemente. Preciso se faz aumentar a produção. Todo o seu contexto, o seu território planetário que o comporta. Então isso quer dizer que ainda nós não estamos, o planeta ainda não está cheio. Virão muitas outras almas. Segundo o censo espiritual, nós temos 3 vezes o número dos encarnados na atmosfera do planeta Terra. Se nós temos aqui hoje 8 bilhões, nós temos 24 bilhões de desencarnados. Aí nós vamos fazer contabilidade daqueles que já são bons, daqueles que já são meios, daqueles ainda que são rasteiros e que precisam encarnar, que não são poucos, ou reencarnar e voltar para o planeta Terra. Então nós precisamos trabalhar, precisamos fazer esse investimento para que ajudemos nessa transformação, nessa evolução do sistema planetário, para que as outras almas, quando retornarem, elas possam achar uma condição melhorada. Nós mesmos que iremos voltar no futuro, nós deveremos nos perguntar como nós queremos encontrar o planeta Terra. Nós precisamos trabalhar para que as coisas possam se melhorar. E quando nós voltarmos no futuro, nós podermos dizer ou instalar no nosso inconsciente profundo: eu fui peça importante para que esse planeta pudesse dar um passo. E hoje as coisas estão bem mais melhoradas do que naquela época. Então esse é o valor da riqueza que Jesus Cristo nos apresenta. É o valor que nós deveremos, de certa forma, nos centrar, para que possamos, assim, direcionar esse sistema. Todos nós somos comprometidos diante dessas possibilidades. O Evangelho nos chama a atenção. E aí vem aquela sugestão que está lá no Livro dos Espíritos, ou seja, o Livro dos Espíritos, na lei de sociedade, na lei de evolução, nós vamos ver que ele sempre nos chama a partilhar no sistema da sociedade de forma diferente. Se hoje nós tivéssemos uma grande riqueza na mão, com o advento do Espiritismo, que nós hoje reconhecemos, como é que nós trataríamos essa riqueza? Como é? Se você hoje fosse convidado a fazer parte da engrenagem da máquina pública do nosso Estado, da nossa União, como é que nós faremos? Será que faríamos diferente? Ou será que faríamos da mesma forma que as pessoas estão aí a fazer, há décadas, há centenas de anos? Com todo o conhecimento espiritual que nós temos. Porque a proposta do Livro dos Espíritos é justamente esta. Pegando o gancho de Snery, da parábola dos talentos, mesmo que a riqueza fosse dividida igualmente, passado um tempo, através das nossas aptidões, uns voltariam à pobreza e outros ficariam mais ricos. Olha, se fôssemos comparar essa divisão,
É uma possibilidade, né? Mas se nesse aspecto fosse dividido igualmente, não daria condição para que o outro assim pudesse ficar, porque nós seríamos preguiçosos. Ora, eu tenho uma parte que me cabe, eu faço investimento, por que vou trabalhar para você? E quem vai trabalhar para você se todo mundo tem a mesma parte? Todo mundo. Agora, é por isso que existe, na verdade, esse equilíbrio que Deus proporciona. Uns vêm com muito, de acordo com a necessidade de evolução, não é merecimento, né? Ter riqueza na mão não é merecimento. Ter riqueza na mão é a oportunidade de crescimento, né? De você se refazer, de você ajudar a providência divina. Uns vêm com menos, outros, muitas das vezes, vêm sem nada. Porque esse que vem sem nada, ontem ele teve às vezes muito, ou teve algumas condições que não deram valor. Então esse é o processo do aprendizado como lidar. Então não acreditaria que ficaria mais rico. Até porque, Nery, se porventura a providência divina achar factível, ela tirará da minha mão. Se ela me empresta, ela pode tirar. Tá? E isso nós vemos no Evangelho, que os Espíritos nos diz que muitas riquezas solidamente plantadas, em um processo de transição entre pais e filhos, né? O pai desencarna, deixa aí para os filhos, daqui a pouco aquela riqueza, ela se desfaz. Por que que se desfaz? Porque não era para aqueles que vieram depois ter aquele instrumento da riqueza na tua mão. Então tudo isso repete, é uma lógica, uma combinação da providência divina nas nossas mãos, né? Nelma nos diz: é preciso muita vigília para que o dinheiro e o poder seduzam ou não seduzam, sendo uma grande prova. E é verdade. Aqui mesmo ele nos diz isso, entre a questão da riqueza. É uma prova para cada um. Assim como a própria pobreza, ela é uma prova para nós. E que muitas das vezes nós não aceitamos, pelos nossos orgulhos, pela nossa prepotência. É o mesmo viés da riqueza. A diferença é que você tem uma riqueza e eu tenho uma pobreza. Mas sou tão orgulhoso quanto você que é rico. Então é um desafio muito grande. Josélia, acredito que o poder pode ser feito para o bem ou para o mal. Porém, conforme Nelma mencionou, muita vigília e sabedoria. O poder, sim, o poder ele tem essa característica, né? Não só o poder do dinheiro, mas no poder do humano que nós vamos falar neste instante. Aldaci nos diz: a prova da riqueza é imensa, tem que ter muito equilíbrio, Deus concede a riqueza ao homem a fim de que auxilie o próximo. É justamente que nós acabamos de falar através do Evangelho, né? E ela lá embaixo ainda vai complementar: a pobreza testa a nossa resignação e a nossa tolerância. É verdade, né? Mas nós só vamos deixar de ser orgulhoso, mesmo que ainda nesse estado de pobreza, quando nós nos descobrirmos, quando nós elevarmos o nosso olhar aos céus, compreender essa providência divina e mergulhar em nós mesmos, para que nós possamos admitir que nós temos a necessidade de passar pelo que nós passamos. Até porque quando nós chegamos a essa conclusão, nós admitimos que isso é passageiro, né? Isso não será eterno. Será algum tempo, alguns anos, algumas décadas, mas logo nós voltaremos à nossa origem, a origem de espírito desencarnado. Então tudo isso é empréstimo de Deus,
empréstimo para que nós possamos gerenciar. É igual à questão, né, daquela divisão que Jesus conta dos talentos, um do 5, a outro do 3, a outro do 1, vamos ver como é que eu vou fazer. E vamos conversar sobre essa questão. Edivânia nos diz, agora vem a oportunidade, quem tem mais ajuda quem tem menos. Será que agora funciona? Olha, Edivânia, é característica, né, dos processos educativos que a providência de Deus nos oferta. Então hoje nós temos visto muitas pessoas generosas, nós temos visto muitas pessoas doando algo, né, de todo o coração a si mesmo. Hoje mesmo, ao chegar em casa, a companheira me contou que na televisão passou uma senhora que perdeu um dinheiro, foi roubada, e ao mesmo tempo foi passando um repórter de uma televisão, entrevistou, né, como as pessoas que foram roubadas, e levaram R$1.000 dela, que era da filha especial que ela tem, que ela cuida, que era para a despesa do mês da filha especial e da família. E a mulher se acabava de chorar. Automaticamente isso foi no ar na televisão. Olha o valor da televisão, do investimento do rico que tem dinheiro. Quando colocou isso, sensibilizou as pessoas daquela região que ela estava, e começou a chegar muitas coisas, começou a vir muitos dinheiros. Um dava, outro parava, dava 10, dava 5, dava 50, dava 200, né? O que minha companheira me contou, eu não vi, né? Mas como ela é muito ligada a isso, ela está muito sensibilizada sobre isso. E outros tantos telefonemas que prometeram a esta mãe, né, algumas outras ofertas. Por conta disso, Edivânia. Então acreditamos que nosso mundo já é de um mundo que tem muitas pessoas boas. A maioria dos habitantes do planeta Terra são bons, já tem consciência, já está desperto. Agora nós sabemos que existe um menor número, né, que faz muito barulho, e que muitas das vezes nós nos enganamos e achando que o mundo são desses. Não, o mundo é nosso, dos que se esforçam para ser bom. O mundo é meu, o mundo é seu, nós fazemos parte. Todos aqueles que estão envolvidos em ações divinas, conscienciosas para com o outro, né? E aqui a Edivânia diz, eu vi, Rai, lindo, mas quem ajudou mais foi quem também tinha pouco e os ricos. Mas minha filha, é isso que nós estamos falando. Graças a Deus que aquele que deu, que é mais pobre, deu conforme Jesus fala, né? A sua moeda única, aquela que ia te fazer falta. Normalmente outras pessoas também dirão, né? Então nós temos possibilidades N para fazer o bem. Lima nos diz, tudo o que acontece de ruim da vida da gente é para melhorar. Não deixa de ser, né? Nós não deveremos dizer mais ruim, né? Vamos dizer, na nossa necessidade hoje de conhecedores do Evangelho, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a corrigenda, conforme a irmã Rosália no Evangelho nos diz. É a bendita corrigenda através das nossas necessidades. Cida. E é assim, hoje que tem pouco, do pouco que tem, ou dar do pouco que tem, né? Então muitas pessoas estão fazendo isso. E temos tido pessoas, né, muito generosas, pessoas que têm determinadas riquezas que estão fazendo esse trabalho também. Agora também de forma, muitas das vezes, anônima, né? Porque Jesus deixa explicitado, não dê com a mão para que a outra veja. Então muitas pessoas, né, eles preferem ficar no anonimato, fazer determinados investimentos, trabalhar para com o outro,
criar uma trincheira de possibilidades novas para com o outro, né? Aldaci diz, Jesus fala no óbolo da viúva, que ele que tinha menos deu mais do que o rico. É justamente, né? Normalmente deveria ser, os pobres, ele deveria ser altruísta, né? Se colocar no lugar do outro pobre. E como ele se coloca, muitas das vezes ele sabe a dor do que o outro está passando, porque ele passa ou passou. Então essa é a forma de nós irmos compreendendo o valor de caminhar como o outro, de estar com o outro, de se centrar com o outro. Então essa é a proposta de Jesus. Então, voltando àquela ideia do Livro dos Espíritos que nos pede para que nós possamos fazer algo diferente com a humanidade, quando nós fomos convidados a administrar, o ter poder não é só material. Ter poder de mando não é só rico. Você pode ser elevado a uma chefia de uma empresa, de uma repartição. Você pode ser elevado a um direcionamento de determinadas estruturas que, de certa forma, te dá poder. É como se você tivesse uma riqueza em dinheiro na mão, embora você não tenha essa riqueza. Mas nesse momento também, o que é que nós faremos? Usando esse poder, conforme a providência divina nos designou. E conforme os Espíritos nos pedem para que nós possamos hoje trabalhar, fazer de forma diferente. E aí? Estará nas nossas mãos. Você já pensou você ser elevado ao nível, talvez, de um prefeito de uma cidade, e você retrabalhar a ideia, não vão me chamar de lunático não, a ideia de revitalizar essa cidade como se fosse uma colônia espiritual, com o sistema das colônias espirituais que nós andamos falando? Teremos possibilidade ou não, sendo um prefeito, sendo um governador, sendo um administrador? Teremos condições. O que vai nos faltar é coragem de apresentar algo novo a essa própria sociedade. Embora muitas das vezes nós temos visto em determinadas cidades, alguma que já toma uma capa diferente conforme, uma cidade espiritual. Nós temos em São Paulo cidades assim, que espíritas administram. Temos em Rio Grande do Sul. Aqui em Salvador nós não temos uma cidade, mas temos um local que parece uma cidade dentro da cidade. Desse homem de 93 anos que fez uma cirurgia esta semana, que está em São Paulo, chamado Divaldo Pereira Franco. A Mansão do Caminho é uma cidade dentro da cidade. Mas por que ele fez assim? Copiando os critérios do mundo espiritual, em cima das possibilidades que a providência te ofertou. Então, os bens que ele adquirira, ele e a equipe adquiriram a esses tempos, eles investiram. Eles fizeram de forma diferente. É disso que nós estamos falando no Livro dos Espíritos. É trazer as ideias do mundo espiritual para o mundo físico. Patrícia Costa. O paraíso terrestre, o qual somos designados por Deus nessa vida a criar. Sem dúvida, esse é o paraíso celeste.
É a forma que nós deveremos nos trabalhar. Nós deveremos ter sonhos em cima dessas aptidões, né? Da prosperidade, da riqueza. A riqueza não é ruim, gente. A riqueza não é ruim. É bom que se diga isso. É uma prova, mas que ela é administrável para cada um de nós. Se nós soubermos tocar ela, administrando, nós vamos dando um encaminhamento, vamos levando as condições para melhorar o bem-estar da coletividade, da nossa sociedade. E aí ficará mais leve o peso, né, dessas riquezas em nossas mãos. Ainda no Facebook, Maria Lúcia Souza, né? Boa noite, Maria Lúcia. Seja bem-vinda, que Deus o abençoe. Nosso amigo Marcos Oliveira, Marquitos, né? Ele bota boas falas, amigo Raimundo. Ele fala isso, me deixa encabulado, né? Meu professor Marquitos, da área da juventude, da infância, um grande trabalhador do movimento espírita, né? Sejam todos bem-vindos, Deus nos abençoe. Então essa é a proposta, gente, da generosidade divina na nossa mão. E isso não é utopia que nós estamos a falar. Isso são possibilidades reais. Os grandes homens da humanidade, eles alcançaram resultados fabulosos por acreditar. E que muitas pessoas, ou a maioria do sistema, dizia que era utopia. Muitos nós poderíamos aqui agora contar, mas eles foram, né, até o final. Descobriu lâmpada, botou o avião para voar, um monte de ferro, né? Nos trouxe a possibilidade do telefone, que hoje nós estamos aqui falando, né? Nós deveremos agradecer a esse homem, né? Nós estamos fazendo live hoje, conversando um para com o outro, né? O sistema de água, né? Do duto, né? Do gás, isso fora experiência e pessoas que acreditavam, levaram anos e mais anos para colocar em prática. Então nós deveremos fazer o mesmo nas nossas perspectivas de futuro, nas nossas ideias com o mundo espiritual. É bom que nós saibamos que o mundo espiritual, ele não deve de certa forma ser visto só para que nós possamos cantar hosana nas alturas. Ele precisa ser visto para que nós possamos trabalhar de forma incessante, aqui quanto no físico, para que nós possamos trazer uma cópia mais aperfeiçoada do mundo espiritual. Nós deveremos fazer isso nas casas espíritas, né? Fazer isso na sociedade. Então esse é o direito da riqueza que a prosperidade divina nos oferece. Aqui ainda no Evangelho, o Espírito M, ele designa-se assim em Bruxelas em 1861, Espírito protetor, ele nos diz: direis porventura que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Ele fala da verdade muitas das vezes dessa questão hereditária dos bens, da riqueza, daqueles que não fizeram nenhum esforço para tê-la. E que muitas das vezes essa riqueza, ao ser passada de pai para filhos, ela se desconstrói. Aí eu pergunto para você, de que foi a responsabilidade ao reencarnar e implantar aquela riqueza? Foi do pai ou do filho?
Claro que foi do Pai, que reencarnou primeiro. O Filho vem depois. O Filho tem uma outra programação que não é igual à do Pai. Cada um de nós temos uma programação. E que fora diferente dos pais de vocês, como eu. Como eu. Então, muitas das vezes, essa transferência de bem, chega em determinado momento, ela vai cessar. Aí nós vamos dizer, olha, não teve condições de dar prosseguimento, ao que os pais deixaram, mas nós não sabemos o que é que está nos mecanismos do mundo espiritual, na pauta da reencarnação. E muitas das vezes nós não compreendemos de reencarnação, de imortalidade. Aí nós vamos dizer, olha, ele é um perdurário, ele gastou tudo, ele acabou com tudo, Me sinto como se estivesse no auditório. Sim, minha amiga, mas você está aqui. Nós sentimos a tua presença, Nós trabalhamos nessas ferramentas com a aproximação. Nós sentimos. Nós estamos juntos, Até quando a providência divina venha nos dizer que nós poderemos agora estar em corpo. Estamos em alma. E aí, falando na alma, nós temos um outro recurso de riqueza, que agora não é o dinheiro, é a alma. Trazemos uma riqueza grande. Eu não posso esquecer de falar para vocês, porque já estamos a 8h15. Uma ferramenta que nós chamamos mediunidade. E na live de segunda-feira, eu sentado aqui no auditório, viu, companheira Josélia, que falou que se sente no auditório, eu estava aqui sentado, porque só vem aqui 2 ou 3 pessoas, eu li minha lista, e hoje só está eu e Lima. Quem está sentado no auditório é Lima, e eu estou aqui. E eu estava sentado aí, e ouvia através do aparelho as preocupações das pessoas que são médios. Como é que vai ficar a mediunidade daqueles, que na verdade trabalhava e que hoje não está afastado? Como é que vai ficar? Pós-pandemia. Gostaria de dizer aos caros irmãos que a mediunidade, quando ela é compreendida, é sentida, quando nós estamos a serviço do mundo espiritual, em qualquer circunstância, nós não paramos de trabalhar, porque uma porta está fechada, porque um centro espírita está fechado. O médium não trabalha só em uma sala mediúnica. O médium não trabalha em um centro espírita só. O médium é médium 24 horas. E médium, ele estar a serviço do mundo espiritual, da programação do mundo espiritual. E aí ele vai ter os momentos de trabalhar psiquicamente, intuitivamente. Ele vai receber informação do mundo espiritual, ele vai trabalhando. O médium, ele vai trabalhar quando ele deixa o corpo físico à noite na cama. Ele sai do corpo físico, ele é levado para determinadas regiões ou até para o centro espírita que hoje está fechado, para que possa sentar naquela cadeira que ele sempre necessita, para que possa trabalhar como médium. Então nós não deveremos ficar angustiados, que hoje nós não estamos fazendo parte da mediúnica. Sim, eu gostei quando alguém conversou naquele dia e que disse, eu me vejo no centro. É assim que nós deveremos fazer as nossas viagens astrais, e trazer lembranças, das experiências exitosas que nós poderemos amealhar.
Então tem essas oportunidades. Na hora das nossas meditações em casa, nós poderemos nos permitir relaxar e ser parcialmente desligado do corpo físico, os benfeitores trabalharem conosco. Então existe N possibilidades de trabalhar com a mediunidade. Nós precisamos quebrar esse tabu que o médium só é médium porque está em uma sala mediúnica. Se ele não estiver em uma sala mediúnica, ele adoece. Precisamos rever esse conceito. E médium que está plenamente, na sua atividade divina, ele não vai adoecer porque ele não entra em uma sala mediúnica. Ele se permite estar ligado a esses padrões renováveis, consciente do seu mandato, do seu papel. Um espírito ainda hoje nos dissera, antes de nós fazer essa abertura, nós conversamos com o mundo espiritual e eles nos disseram: olha, companheiros, as pessoas ainda estão esperando as oportunidades, que já se passaram. A oportunidade é esta, de a gente centrar o pensamento, esperar as formas encantadoras que a providência divina vai ofertar. Não existe. O que existe é a gente se adequar ao novo que está apresentado a nós momentaneamente. Então nós precisamos dessas oportunidades. É fazer as experiências, sair do corpo físico de noite, nos encontrar, depois no outro dia saber como é que foi, um contar para com o outro. Aldaci nos diz: nós evangelizadores do CETRAS, que estamos muito gratos à espiritualidade amiga, que estão nos intuindo com ideias maravilhosas online, com as crianças e a família, gratidão sempre. É justamente isso. Nós vamos nos aperfeiçoar. Olha a riqueza da consciência, a riqueza da consciência, que nós precisamos, de certa forma, nos permitir, a esses oferecimentos divinos melhorados. Então, minha gente, nós ficamos felizes por estarmos nesse dia comungando com vocês experiências novas. A macro regional que nós tivemos lá 2 semanas atrás vai fazer, ela nos trouxe condições renováveis para esses dias. Nós tivemos um número na macro regional da qual nós nunca alcançamos. Pessoas de vários locais fazendo, de certa forma, experiência para que possa tocar as atividades. Isso é fabuloso. Isso é espiritismo. Isso é a providência de Deus através desses benfeitores espirituais. E é por isso que nós somos gratos. Como nós não podemos dar tudo, porque quando a gente dá água toda, a gente é capaz de se engasgar, a gente vai dando por dose homeopática. E sexta-feira teremos a nossa próxima live. Nós vamos rogar a Deus, neste momento, para que possamos fazer o nosso encerramento através da prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus, o nosso patrono, governador do planeta Terra, rogando, Senhor, a vossa misericórdia a nos envolver e envolver todo o nosso anel do planeta Terra, todas as famílias, Senhor, todos aqueles que têm deixado o corpo físico de uma forma coletiva, por uma necessidade da qual nós ignoramos muitas das vezes.
e aqueles outros que ficam aqui no plano físico. Senhor Jesus, nos ensina a nos compreendermos, nos ensina a centrarmos valores na nossa intimidade, vencendo a nós mesmos todos os dias, Senhor, matando a chaga mais perversa que existe dentro de nós, que é o orgulho e a vaidade, que nós temos deixado caminhar na nossa frente. Nos ensina a transformar, Senhor, em amor, em solidariedade, em prosperidade e em paz, para que todos que estejam próximos a nós possam sentir o hálito da libertação. Em teu nome, amigo Jesus, agradecido aos benfeitores espirituais amigos, agradecido a esse público que tem nos acompanhado, nós te pedimos licença, Senhor, para colocar um ponto final nas nossas atividades na noite de hoje. Viva Jesus! Obrigado, meus irmãos, um abraço caloroso, muita paz e uma boa noite. Seu filho está nessa oração. Nem viu o que o Arquito falou.